As pirâmides do Egito, como a Grande Pirâmide de Gizé, são monumentos incrivelmente complexos e desafiadores. Projetado e construído há mais de 4.000 anos, esses templos majestosos ainda ecoam os séculos de mistério e maravilha. No entanto, por trás de sua grandiosidade existe uma história de engenharia, planejamento e organização impecável. Nosso objetivo é desvendar os segredos por trás dos segredos por trás da construção das grandes pirâmides. Vamos explorar a engenharia e o planejamento por trás dessas maravilhas antigas. Deixe-nos guiar você em uma jornada fascinante para desvendar os mistérios por trás da construção de pirâmides, onde exploraremos a engenharia, o planejamento e a mão de obra por trás de cada rocha montada. Embora as pirâmides sejam associadas principalmente ao faraó egípcio Khufu, acreditava-se que as pirâmides serviam como tumbas majestosas para os reis egípcios. As pirâmides foram projetadas não apenas para abrigar os restos mortais de figuras influentes, mas também para refletir a prosperidade do reino, poderio militar e a devoção do povo egípcio a seus líderes. Os egípcios acreditavam que as pirâmides seriam um símbolo duradouro de poder e glória. A construção das pirâmides era vista como uma empresa faraônica, um empreendimento monumental que impulsionaria o status de um faraó como um deus vivo. Os egípcios acreditavam que as pirâmides seriam um símbolo duradouro de poder e glória. A construção das pirâmides era vista como um empreendimento faraônico, um empreendimento monumental que impulsionaria o status de um faraó como um deus vivo. No entanto, os desafios da construção eram imensos, pois envolvia a gestão de recursos, organização da mão de obra e a obtenção de materiais em massa. Para entender a construção das pirâmides, podemos nos voltar para as mastabas, as primeiras tumbas. As mastabas eram estruturas de tumba em forma de quadrilátero com telhados de 2 lados e relevos nas paredes. Elas surgiram no período de transição do antigo reino do Egito. Originalmente, as mastabas eram construídas para abrigar indivíduos de alto status, como governadores provinciais ou membros importantes da realeza. Elas se assemelhavam a pequenas pirâmides de areia. Inicialmente, as mastabas eram construídas com tijolos de barro e eboco, mas à medida que o Egito prosperava, as tumbas tornaram-se mais elaboradas. Com o decorrer do tempo, os egípcios começaram a construir pirâmides de pedra para fins de sepultamento. Demonstrando assim o aumento do poderio e riqueza do Egito, as pirâmides evoluíram das mastabas, tornando-se as primeiras pirâmides verdadeiras. As pirâmides do período do Antigo Reino eram menores e tinham lados íngremes. À medida que a arquitetura de pirâmides se desenvolvia, os egípcios refinaram a técnica de construção, criando pirâmides maiores e mais complexas. A construção das pirâmides foi um processo meticuloso e laborioso. Começava-se com a preparação do local, escolhendo uma base sólida e nivelada. Os blocos de pedra cuidadosamente esculpidos eram arrastados para o local de construção. A pedra calcária polida era transportada de barcos no rio Nilo. Os blocos de pedra eram colocados lado a lado, formando camadas superpostas, com cada camada se inclinando ligeiramente para dentro, criando assim uma estrutura estável. A precisão e o alinhamento meticulosos eram essenciais para garantir a estabilidade da pirâmide. Uma das facetas mais intrigantes da construção de pirâmides era a fundição interna. O interior das pirâmides era um labirinto de câmaras e corredores subterrâneos. Essas câmaras, muitas vezes inacessíveis, abrigavam os restos mortais dos faraós e ofereciam um local para armazenar tesouros e oferendas. Escalar e escavar dentro de uma pirâmide exigiam técnicas de engenharia sofisticadas e planejamento cuidadoso para criar uma estrutura segura e eficiente. A fundição interna era crucial para o propósito funerário da pirâmide, garantindo um local seguro para mumificação e proteção dos restos mortais do faraó. Além do planejamento e da execução meticulosos, a construção de pirâmides exigiu uma grande quantidade de mão de obra. Milhares de trabalhadores qualificados, incluindo arquitetos, engenheiros, escultores e pedreiros, trabalhavam incansavelmente para dar forma à visão do faraó. Essas pessoas dedicavam suas habilidades e conhecimentos para transformar um local plano em uma estrutura monumental, assegurando que cada bloco estivesse em seu lugar preciso. A construção das pirâmides era uma empresa monumental que mobilizava os recursos humanos e materiais do Egito. O planejamento e a organização da mão de obra eram cruciais para o sucesso da construção. Supervisores experientes lideravam equipes de trabalhadores, garantindo que as tarefas fossem realizadas de maneira eficiente. Sistemas de irrigação avançados, bem como políticas de armazenamento de grãos eficazes, foram essenciais para garantir que os trabalhadores tivessem acesso à água e alimentos para manter sua força.
durante o longo processo de construção. A construção de pirâmides exigia uma colaboração complexa de várias profissões. Arquitetos supervisionavam o projeto, engenheiros coordenavam a geometria e o alinhamento, escultores davam forma aos detalhes intrincados e pedreiros colocavam os blocos de pedra com precisão. Ferreiros, carpinteiros e outros ofícios complementavam a equipe, cada um contribuindo para a criação da obra monumental. A construção de pirâmides era um esforço conjunto que celebrava as conquistas da engenharia e da colaboração humana. Um dos aspectos mais fascinantes da construção de pirâmides era a precisão geométrica e o alinhamento das estruturas. Os egípcios buscavam o alinhamento perfeito com os pontos cardeais, garantindo que as pirâmides estejam precisamente direcionadas para norte, sul, leste e oeste. Essa precisão demonstrava o conhecimento egípcio de matemática e astronomia. Instrumentos como o astrolábio e a quadra de bronze ajudavam na medição e no alinhamento, garantindo que cada face da pirâmide estivesse nivelada e proporcional. A precisão na construção de pirâmides era fundamental para a estabilidade e simbolismo da estrutura. A construção de pirâmides era um empreendimento monumental que refletia a glória e o poder do Antigo Egito. Era uma empresa complexa que exigiu planejamento, organização e mão de obra qualificada. A evolução das tumbas do Egito, das mastabas às pirâmides, refletia a ascensão do poder e da influência do reino. Os egípcios deixaram um legado duradouro com suas pirâmides, monumentos que continuam a inspirar maravilha e admiração. A precisão na construção de pirâmides, o planejamento da mão de obra e a fundição interna eram elementos cruciais para a criação dessas estruturas majestosas. E aí, o que você achou dessa jornada épica para desvendar os mistérios por trás da construção de pirâmides? Esperamos que tenha gostado da exploração detalhada da engenharia, do planejamento e da mão de obra por trás de cada rocha montada. Não esqueça de deixar um comentário abaixo com suas impressões e sugestões para futuros vídeos, e se inscreveu para não perder nenhum de nossos próximos episódios. Juntos podemos continuar aprendendo e nos maravilhando com as conquistas humanas ao longo da história. Até a próxima, continue a desvendar os mistérios do mundo e nunca pare de aprender.